Olá, tudo bem? E aí, limpeza? Vamos falar onde a gente pode melhor utilizar os panos da Ácora e elevar o nosso padrão de limpeza? Eu sou Elizabeth Knupp, personal organizer, especialista em treinamento de limpeza. Mas antes, vamos falar rapidamente sobre a ficha técnica. Quais as vantagens de utilizar um pano de microfibra? Primeiro, a energia eletrostática que eles têm, que agarra melhor a sujeira. São antibacterianos, são mais resistentes, têm uma capacidade maior de esfregar sem arranhar e não liberam pelos e enxuga muito mais, além da capacidade de limpeza com água e sem a necessidade de utilizar produtos químicos. A Ácora tem 3 tipos de panos, onde a gente pode dar uma função diferenciada para cada um. Eu estou falando do Eco Mais Carro, Eco Mais Limpa Tudo e do Pano Mágico. O Eco Mais Carro, ele é vendido em 4 cores e você pode comprar de forma avulsa. Esse é o pano que eu indico para limpeza de superfícies, para tirar pó, uma bancada da cozinha, uma limpeza no banheiro. Esse pano, ele tem uma capacidade de agarrar aquela sujeira mais fina. O ideal é que ele seja usado mais a seco, porque é aí que ele tem aquela capacidade eletrostática, onde ele vai agarrar a sujeira, você vai poder virar o seu pano ao contrário, que a sujeira não vai cair. Ou seja, você pode limpar um ventilador de teto sem o risco de deixar a sujeira ainda cair no chão. Mas de repente você vai tirar um pó, e aí uma bancada está ali com aquela marca de copo, de uma garrafa. Você pode apenas umedecer a ponta do pano com água, de preferência num pulverizador para não colocar água demais. Pulveriza apenas a ponta do pano e passa naquela área onde tem a marquinha, apenas isso. Você pode usar ele úmido para uma sujeira mais pesada, por exemplo, um beiral de uma janela, um rodapé, áreas que são mais sujas e precisa realmente de um pano mais molhado. Como ele vai servir para uma limpeza geral da casa, eu gosto de indicar ter as 4 cores. Uma para a área mais suja, uma para uma área mais limpa, como tirar um pó, um para a cozinha e um para o banheiro. Dessa forma, a gente evita a contaminação cruzada entre os cômodos. Será que hoje as pessoas sabem que o pano que foi utilizado no banheiro, será que ele não está lá na bancada da cozinha? Fazendo a identificação por cores, é muito mais fácil de evitar esse tipo de contaminação cruzada. O pano da linha Eco Mais Carro é ideal para qualquer limpeza de superfície, menos as rugosas, como em cima da porta, portal. Ali, se você passar o pano, pode ser que desfie e aí vai comprometer a capacidade de limpeza dele. Antes, passe sempre a mão para saber se a superfície está lisa ou rugosa. Agora, falando da linha Eco Mais Limpa Tudo, a diferença desse daqui para a linha de carros é que ele tem um lado mais felpudo e o outro lado é um pouco mais liso. Esse pano, ele é bem indicado para aquela limpeza mais pesada, para aquela área mais suja. Com um fogão, por exemplo, para quem cozinha bastante e que o fogão está sempre pedindo socorro, esse pano aqui é o ideal para esse tipo de limpeza. Vamos supor que sem querer você derramou óleo na cozinha. Esse pano ele tem uma capacidade maior de absorção, mais do que o da linha Eco Mais Carro, e por isso ele é indicado nessa limpeza mais pesada. Para a limpeza mais pesada, a gente vem com essa área felpuda, pulveriza a água no local e vem passando o pano nesse lado aqui, que é onde vai agarrar melhor a sujeira. Daí a indicação dele para uma cozinha, para uma área externa, para quem derramou feijão ou óleo, para qualquer tipo de sujeira que seja mais grossa. Eu indico a limpeza com a área felpuda e depois faz o acabamento com essa parte aqui que é mais lisa. Agora, para quem mora em local de praia, onde tem muita maresia, esse pano também é super indicado na limpeza dos vidros, porque como ele agarra uma sujeira mais pesada, como ele agarra melhor o óleo, a maresia nada mais é do que uma gordura. Então, para quem tem aquelas varandas envidraçadas, lindas, né? Mas para limpar, esse pano aqui é o ideal.
ele vai retirar melhor a sujeira. Então a gente vai pulverizar água na cortina de vidro, na varanda envidraçada, cada um chama de um jeito, e vai passar o lado felpudo. Depois a gente pode fazer o acabamento com o lado mais fino, se tiver muito sujo ainda, ou finalizar direto com um limpa-vidros. E como ele é indicado para essa sujeira mais pesada, eu gosto muito de usar numa área externa, para fazer a limpeza de móveis ou outras superfícies que ficam mais expostas. Esse tipo de pano você vai encontrar em diversas cores e eu sugiro o mesmo padrão de limpeza do anterior, definir qual cor vai ficar para qual cômodo. Então, por exemplo, se eu determinei que o verde da linha de carros vai ficar para a limpeza da cozinha, o limpa-tudo verde também vai ser utilizado na limpeza da cozinha. Se eu uso o roxo para uma limpeza mais pesada, eu vou usar o Eco Mais Limpa Tudo rosa, que é a cor mais próxima para limpeza pesada, assim como o amarelo com laranja. Já o pano mágico, ele é vendido um kit com 3 cores. Ele tem um valor bem mais em conta, porém a sua durabilidade também é um pouco menor, o que é ideal para uma área de alimentação, principalmente se falando de restaurantes. Lá, a gente fala muito de alimentos. Cozinha é um local que tem uma contaminação muito grande e por isso esses panos precisam ser trocados com uma frequência maior. Então, como eles têm um valor um pouco mais baixo, é muito mais fácil fazer a manutenção dessa área com um pano mágico e tá sempre trocando. Eu gosto muito também de sugerir a utilização dele como um pano de apoio na pia da cozinha. Porque você tá ali, viu que a geladeira sujou, já pega ele, pulveriza a água e dá um retoque ali na geladeira. Sem querer derramou alguma coisa ali no fogão, pouca coisa, você não precisa pegar o seu pano grandão, você vem com ele e faz um retoque ali também no fogão. Para pia, vai fazer a limpeza ali, puxa no rodinho, faz o acabamento e seca a pia com pano. Agora eu quero dar uma dica extra para você conseguir fazer uma limpeza em vários cômodos apenas com um pano. Esses panos, eles são bem grandes. A forma de limpeza não pode ser essa daqui, onde a gente pega e vai limpando como se estivesse espanando. Dessa forma, quando a gente chegar para limpar num outro cômodo, toda a sujeira que está aqui, a gente está transferindo para o outro cômodo. Então, o que a gente deve fazer? Dobrar esse pano em várias partes. Assim, eu consigo fazer a limpeza desse lado. Sujou, eu viro aqui e limpo o outro lado. Sujou, eu já desdobro passando para o outro lado. Sujou, eu ainda tenho o outro lado. E assim, eu vou trabalhando todos os lados do pano. Dessa forma, a parte que ficou suja não vai entrar no outro cômodo, porque eu vou estar sempre o quê? Com um pano limpo. Se preciso for, utilize 2 panos, um para uma limpeza mais a seco e outro para uma limpeza mais úmida, para você não ficar misturando os panos na hora da limpeza. O mesmo vale para o limpa-vidros. A gente trabalha com ele todo dobrado. Evite fazer movimentos circulares, sempre trazendo a sujeira. Então eu vou limpar uma janela, eu não faço uma esfregação. Eu venho trazendo a sujeira sempre de cima para baixo. E se preciso for, vai trocando o lado do pano. Esse pano ele precisa ser utilizado mais a seco do que molhado. Se ele ficar muito molhado, as marquinhas de água vão permanecer no vidro ou no espelho. E a função dele é justamente limpar, dar brilho, sem deixar marcas. No vidro você aplica a água, vem com o pano fazendo a limpeza e utiliza o outro lado mais seco para fazer a secagem se preciso. Agora, se você tem um vidro muito sujo, lembra que eu falei do limpa tudo primeiro? Com o limpa tudo você vai tirar todo o excesso de sujeira. E aí você vem com um limpa vidros fazendo o acabamento, dando aquele brilho a mais. Se você utilizar o limpa-vidros direto na sujeira, vai chegar num momento que você não vai ter o seu pano limpo. E ele precisa estar limpo para fazer a limpeza. Se ele estiver muito sujo, ao invés de limpar, você vai começar a ver que o vidro vai ficar embaçado. Fazendo um resumo então, eu falei de 4 panos.
O Eco Mais Carro para uma limpeza mais interna, para retirar o pó, limpeza de ventilador, fogão menos sujo, vaso sanitário. Pensou em limpeza interna? Pensa no Eco Mais Limpa Carro. O Limpa Tudo, que temos em até 6 cores, e eu indico para uma limpeza mais pesada, para uma área mais suja. O Pano Mágico, para ser o nosso pano de apoio na cozinha, numa área de alimentação, restaurante, bar, onde a gente precisa trocar o pano com uma frequência maior. O ideal é um pano com custo mais baixo, sem perder a qualidade, por isso eu indico o Pano Mágico. E o Limpa Vidros, para uma limpeza de vidros, espelhos, inox, tudo aquilo que você quer dar um brilho a mais, o Limpa Vidros é o mais indicado. E agora que você tem a sugestão, a orientação para a utilização desses panos, partiu limpeza!